E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver mais um exercício relacionado ao estudo de capacitores. Vamos ao enunciado. Na experiência de Millikan, uma gota de óleo microscópica de raio Rzinho, observe o quadro, é introduzida entre as placas de um capacitor plano, cujo espaçamento é de 5 centímetros. Observe a distância Dzinho. A densidade do óleo é igual a 0,78 grama por centímetro cúbico. Na lousa, eu ilustrei a densidade por ρ. Com as placas inicialmente descarregadas, ou seja, carga Qzão igual a zero, observa-se que a gota cai, atingindo, devido à resistência do ar, uma velocidade terminal constante Vzinho. Então, a velocidade terminal constante é igual a Vzinho. Muito bem? Quando se aplica entre as placas uma diferença de potencial U igual a 40 kV, com o campo elétrico orientado para cima, observe a figura, verifica-se que a velocidade de queda, a velocidade terminal, duplica. Então vamos lá. Nesta situação, a velocidade terminal duplica. Ele pede qual é o sinal e o valor da carga elétrica em unidades da carga do elétron. Muito bem. Então vamos começar analisando a situação inicial. Na situação inicial, nós temos a ação da força-peso na vertical e para baixo e da força de resistência do ar, que eu vou representar por F minúsculo. Muito bem. Como o capacitor está descarregado, na situação inicial não há força eletrostática agindo. Na situação de velocidade constante, nós sabemos que a aceleração da gota de óleo vale zero. Consequentemente, a força resultante sobre ela vale zero. Logo, nós podemos igualar a intensidade da força-peso com a intensidade da força de resistência do ar. Muito bem. A intensidade da força-peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade local. Vamos colocar aqui a aceleração da gravidade. E a força de resistência do ar, eu vou assumir que ela é uma constante K vezes a velocidade V, a velocidade terminal. A força de resistência do ar, portanto, é diretamente proporcional à velocidade da partícula. Muito bem. Com isso, vemos que essa constante K é mg sobre a velocidade V. Muito bem. Então, essa expressão é extremamente importante para nós. Vamos agora para o segundo caso. Agora o capacitor está carregado, conforme eu ilustro na figura ao lado. Se estabelece entre as placas do capacitor um campo eletrostático, na vertical e para cima, de forma que a diferença de potencial entre as placas seja U e elas estão separadas por uma distância Dzinho. Nesta situação, verifica-se que a velocidade terminal da gota de óleo é maior, ela é 2V. Isso só pode acontecer se, além da força-peso na vertical e para baixo, aparecer a força elétrica, a força eletrostática. Somente dessa forma eu consigo dobrar a velocidade terminal da gota de óleo. A força de resistência do ar se encontra na vertical e para cima. Com isso, nós já podemos determinar o sinal da carga elétrica, se ela é positiva ou negativa. Perceba que o campo elétrico está orientado na vertical e para cima. A força elétrica, a força eletrostática, está orientada na vertical e para baixo. Logo, a gota de óleo está carregada negativamente. Muito bem. Mais uma vez, na situação de velocidade constante, de velocidade terminal, a aceleração da gota de óleo vale zero. Consequentemente, a força resultante sobre ela também vale zero. Logo, eu posso
somar a intensidade da força-peso com a intensidade da força eletrostática e igualar com a intensidade da força de resistência do ar, pois a força resultante é nula. Mais uma vez, temos que intensidade da força-peso, mg, mais a intensidade da força eletrostática nesta situação é o módulo da carga vezes a intensidade do campo elétrico. Muito bem, isso é igual à força de resistência do ar, ou seja, K vezes a velocidade terminal. Muito bem. Continuando, a velocidade terminal é igual a 2v, portanto eu posso substituir aqui simplesmente por 2v. Lembre-se que na primeira situação, a velocidade terminal é justamente vzinho, por isso eu já substituí diretamente. Muito bem, portanto, temos que mg mais o módulo da carga vezes o campo, que eu posso substituir simplesmente pela razão U sobre D. U sobre D é igual a constante K, que nós obtivemos na primeira situação, então mg sobre V, que multiplica 2V. Cancelando V com V, vemos que o módulo da carga Qzinho vezes a diferença de potencial U sobre a distância Dzinho é igual 2mg menos mg, simplesmente mg. Isolando o módulo da carga, já sabendo que ela é negativa, nós temos o módulo de Qzinho é igual a massa da gota de óleo. Nós vamos substituir a massa pela densidade vezes o seu volume. Então, nós temos a massa sendo a densidade vezes o volume. 4/3 de π r ao cubo. Vezes a aceleração da gravidade local. Vamos admitir que a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então eu tenho massa vezes a aceleração da gravidade, vezes a distância Dzinho entre as placas, tudo isso dividido pela diferença de potencial U. Perceba que você tem ρ, observe o quadro, você tem o raio Rzinho, a aceleração da gravidade local, a distância entre as placas e a diferença de potencial. Efetuando os cálculos, você vai obter que o módulo da carga Qzinho corresponde ao dobro do módulo da carga elétrica do elétron. Lembrando que a carga Qzinho é menor do que zero. Muito bem. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.